Olá, eu sou Daniela do Intocados e hoje eu tô aqui para falar dos livros lidos no mês de fevereiro. Fevereiro passou voando e eu não li tantos livros quanto eu gostaria. Foram 4 livros no total, sendo que um é um livro que contém 2 histórias curtas. A minha primeira leitura do mês foi esse daqui, The Mirror Empire, da Cameron Hurley. Esse é um livro bem falado no momento, estava muito curiosa para ler a história. Eu já tinha ficado muito atraída pela sinopse do livro e depois ainda li que o livro apresenta um mundo muito bem construído e apresenta o papel das mulheres de uma maneira muito interessante. Fora que é uma fantasia épica escrita por uma mulher e ainda possui uma capa muito bonita. Portanto, eu comecei essa leitura muito empolgada, mas vou confessar, eu fiquei um pouco decepcionada. O livro oferece tudo o que promete, é uma fantasia épica. E a história não apresenta somente um mundo, mas 2 mundos que são um espelho do outro. Até mesmo as pessoas que existem em um mundo também existem no outro mundo, mesmo que elas tenham personalidades diferentes. Em um desses mundos querem invadir o outro, e para isso muita gente tem que morrer, afinal, você não pode existir no mesmo mundo que, digamos, o seu espelho. O livro ainda envolve um sistema mágico bastante interessante. Essa magia é controlada pela habilidade inata de uma pessoa e pela sua sintonia com uma das luas que orbitam o planeta. Quando uma determinada lua sobe ou desce nos céus, o poder de um mago pode aumentar e diminuir, assim também como a influência de sua seita mágica. Todo esse conceito eu já achei genial, e mais genial ainda é o papel da mulher no livro. Bom, como eu falei, eu já tinha lido que esse livro abordava de uma maneira interessante o papel das mulheres, mas eu não esperava tanto. Basicamente, o mundo é dominado pelas mulheres. São elas quem estão no poder, são elas quem lideram legiões de soldados, são elas que são as lutadoras. Os homens são os fracos, os que precisam de proteção, os que têm de ficar em casa. As mulheres são superiores aos homens. E há todo um sexualismo e poligamia na história que eu não vou entrar em muitos detalhes por aqui. Enquanto eu estava digerindo toda essa história e tentando entender toda essa construção, eu estava achando tudo muito interessante. Mas ao decorrer da história eu meio que perdi o interesse, e isso se deve aos personagens. A história apresenta uma narrativa que apresenta diversos pontos de vista, e até aí tudo bem, para quem lê fantasia épica já está acostumado a histórias com múltiplos pontos de vista. O problema é quando esses pontos de vista perdem um pouco de relevância, e são tantas pessoas, tantos nomes, que o leitor praticamente precisa de um diagrama para acompanhar o que está acontecendo na história. Eu muitas vezes me senti um pouco perdida, quando começava a narração de um novo personagem, eu me perguntava, quem é essa pessoa mesmo? Além disso, nenhum desses personagens me atraiu. Eu, quando leio um livro, eu quero me apegar aos personagens, às suas histórias, ao que eles estão passando. Nenhum desses me convenceu a querer saber mais, a não querer parar com a leitura para saber o que vai acontecer. Como eu disse, o conceito da história é bastante interessante. Apesar de eu não ter gostado muito desse livro, eu vou continuar a seguir a série porque eu acho que ela tem bastante potencial e quem sabe eu não me apaixono pelo próximo livro. Aliás, o próximo livro da série se chamará Empire Ascendant e sairá aqui no mercado internacional em outubro desse ano. Outro livro que li em fevereiro é, na verdade, um dos meus favoritos de todos os tempos, que é esse daqui, The Painted Man, do Peter V. Brett, que logo será lançado aí no Brasil como O Protegido. Eu resolvi ler novamente para relembrar os acontecimentos da história e para me preparar para o lançamento de Skull Throne, que é o 4º livro da série, que será lançado aqui no mercado internacional em março desse ano. Eu não sou assim de reler livros, mas ler essa história novamente foi algo realmente especial. Eu não sabia direito como seria a minha reação, já que eu conheço muito bem a história. Estava pensando que fosse notar detalhes que passaram despercebidos ou descobrir outros pontos interessantes. Mas no momento em que li as primeiras páginas, que entrei de cabeça nessas palavras escritas pelo Peter V. Brett, foi como se eu estivesse lendo a história pela primeira vez. Toda a emoção, o apego pela história e seus personagens que eu senti na primeira leitura, eu senti novamente nessa releitura. Tive momentos que reagi a situações com surpresa e emoção, mesmo sabendo que elas aconteceriam. Eu vou ser sincera, dá até vontade de ler o livro de novo, mas eu não vou dar muitos detalhes por agora. Eu vou fazer um vídeo resenha falando muito mais desse livro assim que ele for lançado aí no Brasil, então não perca. A outra leitura é esse daqui, é um livro curto com 2 contos escritos pelo Peter V. Brett, que é o The Great Bazaar e o Brian's Gold. As 2 histórias contam algumas aventuras de Arlen, o personagem principal de O Protegido, e as suas viagens como mensageiro. Nesse mundo criado pelo Peter, os mensageiros são bastante respeitados, já que eles têm que viajar pelas estradas e muitas vezes à noite. Em um mundo onde a noite é dominada pelos demônios, que são seres abominantes que o que mais querem é matar os humanos,
ser um mensageiro não é para qualquer um. E o Arlen se tornou um mensageiro já muito jovem. E as duas histórias exploram outros lados que ficaram mais abertos em O Protegido, e certamente essa é uma leitura obrigatória para aqueles que são fãs da série. Para fechar as leituras do mês, eu também terminei Lock-in, do John Scalzi. O livro acontece no futuro quando um vírus, tipo uma epidemia, atingiu grande parte da população. A maioria das pessoas não foram muito afetadas, elas não apresentaram nenhuma sequela. Uma minoria, no entanto, apresentou uma sequela muito grave. Elas se tornaram imóveis, incapazes de responder a qualquer estímulo, ficaram completamente paralisadas. Mas o cérebro dessas pessoas ainda estão superativos, é como se elas estivessem presas em seus próprios corpos. Essas pessoas chamaram de Haydens, que foi o nome dado a essa doença em homenagem à esposa do então presidente, que também contraiu a doença e faz parte dessa minoria que ficou imobilizada. No entanto, a tecnologia progrediu bastante e foram desenvolvidas novas maneiras para ajudar os Haydens a se comunicar, a ter uma vida fora do corpo que se encontram. Uma dessas tecnologias são chamados trips, que são basicamente robôs controlados pelos Haydens. Usando os trips, eles podem ir e vir, trabalhar, estudar, enfim, ter uma vida praticamente normal. A outra tecnologia é o uso de integradores, que são pessoas normais, mas que tiveram seus cérebros modificados de uma maneira a permitir que os Haydens possam controlar os seus corpos. Quando o Hayden está num corpo de um integrador, é como se esse corpo fosse seu, sendo que a pessoa do integrador ainda está consciente no fundo, para impedir que o Hayden possa fazer algo ilegal. A história de Lock-in é contada pela visão de Chris Shane, que contraiu o Hayden quando ele ainda era bem novinho e meio que virou um garoto propaganda para a doença, no sentido de ter a sua imagem exposta para ajudar na adaptação dos Haydens e também para ajudar as outras pessoas a se acostumarem com os Haydens. Mas hoje, com 20 e poucos anos, Chris é um agente do FBI que ajuda na investigação de crimes envolvendo os Haydens ou integradores. A gente acompanha o Chris já no seu primeiro dia de trabalho e ele logo descobre que não será um trabalho fácil. De cara, ele já está envolvido na investigação de um crime relacionado a Haydens e integradores e misteriosas mortes. Lock-in não é o tipo de ficção científica mais complexa, como eu acredito ser os outros trabalhos do autor. E talvez com toda essa investigação policial, mistério, o livro também pode ser considerado meio que um thriller. De qualquer maneira, eu gostei bastante. Além de ser muito bem escrito e com ótimos diálogos, é às vezes engraçado e em geral uma leitura muito divertida. Bom, esses foram livros que eu li no mês de fevereiro. Me conte também o que vocês andaram lendo, ou caso vocês já tenham lido algum desses livros, ou se estão interessados em ler algum deles. E não deixe de conferir nosso site para mais informações. Logo logo nós teremos resenhas desses livros publicados lá. E se gostou do vídeo, não deixe de curtir para ajudar na divulgação e também se inscrever no nosso canal para acompanhar as novidades daqui. Por hoje é só, até a próxima, tchau!